Oi, Renato, tudo bem? Bom, tudo bom? Como é que tá? Agora vamos começar, agora é oficial, tudo ótimo por aqui. Que bom. Me escutam bem? Tá tudo bem com o áudio aí? Sim, daqui tá perfeito. O pessoal acredito que também está escutando muito bem a gente, não tá? Vamos vendo o feedback do pessoal aqui, mas eu acredito que tá tudo bem, sim. Bom, Que- Renato, para a gente começar, antes eu queria agradecer, né, por você tá conversando aqui comigo. Sei que você não dá muitas entrevistas, né? E, bom, eu fiquei muito feliz de você estar podendo falar com a gente, e dividir um pouco dessa sua experiência, né? Quase 20 anos no mercado atuando. E, bom, vai ser uma grande aula aqui para gente. Mas começa contando um pouquinho sobre a sua história aí, né? Desde a Arbit até chegar na ápice. João, antes de mais nada, eu é que te agradeço, tá? Pelo convite, pela oportunidade de falar com você. É um prazer. Conte comigo aí sempre que preciso. Pois é, eu tive a minha carreira toda feita na Associação Brasileira da Indústria Têxtil de Confecção, né, na ABIT. É um setor que tem muita ligação, diria, muita similaridade com esse segmento esportivo. Aliás, ele está também dentro do segmento esportivo, confecção, não no calçado, né? Mas na confecção, fitness, esporte, atividade física e tudo mais. Então, lá na BIT, a minha trajetória iniciou em setembro de 2000 e eu comecei trabalhando na minha área de formação, que é a área internacional. Depois fui incorporando outras áreas ali na entidade, área de economia, estatística, sustentabilidade, inovação, enfim, praticamente toda a atividade fim ali da entidade. E foi uma experiência excepcional, foi uma oportunidade que eu tive assim de carreira que eu só tenho assim boas memórias. E para falar especificamente disso que, né, do nosso tema aqui de hoje, eu trabalhei bastante, né, muito intensamente durante todos esses anos de Abit, no combate às práticas desleais e irregulares de comércio, né, que são bastante presentes e frequentes no setor têxtil. E aqui no segmento esportivo não é diferente da intensidade, há muita, né, comércio irregular. Há um pouco de diferença no perfil. Aqui no esportivo nós estamos falando mais de um mercado assim, de pirataria, né, de falsificação. E lá era muito mais ligado à informalidade, a subfaturamento. Então, foi, além de um grande aprendizado, de uma grande escola, muita intensidade de trabalho, onde eu tive a oportunidade, por exemplo, né, de executar um convênio com a Receita Federal do Brasil, que no caso era com a área aduaneira da Receita, para identificação e combate a práticas desleais e irregulares no comércio. Foi o único acordo de cooperação de uma entidade privada com a Receita daquela natureza que funcionou, a gente assinou em 2007 por tantos anos, e até hoje ele existe, né, mas até a minha saída eu trabalhei nisso intensamente. Pude conhecer portos, aeroportos, fronteira, ver realmente no dia a dia como as coisas acontecem. E aí veio essa oportunidade de trabalho aqui na Ápice, no final do ano passado, que eu abracei. Enfim, é um segmento que eu tenho muita admiração, muito carinho, gosto muito da área esportiva, acompanho, sou, enfim, usuário um pouquinho, mas aí eu vim para cá e dando continuidade até de uma certa forma nesse trabalho, porque aqui também nós temos esse ponto que a gente vai falar hoje, que é a falsificação muito intensa, muito presente no mercado, né? Sim, sim. É uma grande trajetória, né? E se a gente, para a gente começar a falar um pouquinho, né, sobre a ápice, conta para o pessoal aqui que não conhece a ápice, o que que é a ápice, como ela surgiu. A APSI é uma associação, é uma entidade que reúne as grandes marcas esportivas que atuam, né, são marcas globais, né, que atuam em todos os países praticamente, em todo o mundo, em todos os cantos do mundo. E a entidade ela tem algo como 10 anos de idade, uma entidade relativamente jovem, né, perto de outras entidades mais assim, tradicionais do ponto de vista histórico, né, de existência.
aqui no Brasil, e a APS, então, tem a principal missão dela é defender, representar esse setor de uma forma organizada, articulada, enfim, em conjunto, institucionalmente dizendo, perante a sociedade como um todo, né? Ao governo, enfim, a órgãos do setor privado, enfim, a sociedade organizada como um todo. E é isso, né? A APSE tem aí hoje empresas como, e aí se eu esquecer de alguém, eu vou me triturar, mas eu acho que eu não vou. Nós temos a Nike, a Adidas, a ASICS, a Puma, a Skechers, a Luxottica com a Oakley, a Winners, que tem a Solomon e a Wilson, e a Specialized Bicicletas. Então são empresas assim, cujos nomes são bastante conhecidos. Número, elas não são assim aqui dentro da entidade muito expressivas, mas evidentemente na representatividade há uma expressão enorme do ponto de vista global e também local aqui no Brasil. Sim, sim. E como a APS ela representa, né, essas empresas aqui? Quais são os objetivos que ela tem com a representatividade? João, então, de uma forma assim geral, a gente tem como essa missão de representar e defender esse segmento, né? Do ponto de vista, evidentemente, sistêmico, de políticas públicas, de representação empresarial institucional perante a outras organizações do setor privado, né, dando voz coletiva a essas empresas nesses foros, né? Então, nós temos áreas de atuação, que aí eu posso, enfim, dividir de uma certa forma para ficar mais assim palpável, tangível do que nós estamos falando. Então, você tem a área de comércio exterior, por exemplo, né? Essas empresas operam globalmente, como eu disse, e, portanto, o comércio exterior é algo bastante relevante para elas. Tanto os processos quanto a parte tributária, a parte regulatória, a parte burocrática, a parte aduaneira, enfim, tudo que envolve o comércio exterior. A parte de combate ao comércio ilícito, como o nosso tema aqui de hoje, existe toda uma área, né, de atuação voltada a isso, que a gente acha que vai abordar mais profundamente logo em seguida. E, claro, nós temos uma parte de acompanhamento do mercado, né, de dados, de inteligência, que a gente compartilha com essas empresas, os estudos que vão sendo discutidos, enfim, ou aparecendo, surgindo no mundo e no Brasil, que a gente pode nos contextualizar e acompanhar a evolução do mercado. A parte, evidentemente, regulatória, né, como um todo, tanto legislativa, então um acompanhamento e posicionamento legislativo, direto e também em conjunto com outras entidades do setor privado, por exemplo, a Confederação Nacional da Indústria, que faz um trabalho excepcional nessa área. Enfim, se eu posso ter esquecido alguma coisa, mas enfim, as grandes áreas de atuação que a gente tem na APSE são essas, que são as que mais impactam aí no dia a dia do negócio das empresas, né? Sim, sim. Se a gente entrar aqui na parte do comitê, né, de combate ao comércio ilegal, você pode conta para a gente um pouco, né, das ações que a APSE toma, os estudos que ela faz de mercado, né? A gente tem números bastante interessantes, né, que a APSE consegue levantar, né, sobre o mercado. João, eu acho que para a gente dar uma contextualizada nisso, acho que é interessante a gente entender que a gente está falando do segmento esportivo em âmbito global. É uma indústria, do ponto de vista de mercado, né, uma indústria muito grande, muito diversificada, né, com várias ramificações e que tocam, né, diversos segmentos da atividade econômica e da vida das pessoas, né? Então, a gente está falando de atividade física como um todo, então, desde uma caminhada até um exercício em academia, até os esportes de competição, corrida, bicicleta, o cycling, você tem aí uma infinidade de coisas, e uma infinidade de produtos dentro disso tudo. Né, de produtos que vão de um calçado esportivo, de uma roupa esportiva, de um acessório, de um equipamento,
né, uma série de coisas, e que não acabam ou não têm fim em si na indústria, em produtos, mas também em serviços, em eventos, varejo, enfim, é realmente muito amplo. Uma grande característica desse segmento no mundo é a presença né, de grandes marcas. Né? São marcas estabelecidas já há muitos anos, as grandes principais, né, que nós estamos falando. São globais, elas têm essa característica de atuação global, elas têm uma presença assim, significativa nos diversos mercados do mundo, praticamente todo que elas atuam. São essas marcas que trazem as referências, né, para o mercado esportivo, que mais, não as únicas, mas as que mais ativam esse mercado. O mercado esportivo é um mercado de muita ativação, né, do ponto de vista mercadológico, de marketing, né, de constante evolução. É natural, né, que é uma indústria que está ligada ao esporte, à atividade física, tal como os próprios atletas, praticantes, enfim, sendo eles amadores, profissionais, de final de semana, qualquer um deles, está sempre atrás daquela superação, daquele próximo segundo, daquele próximo centímetro, em todos os sentidos. Então, eles trazem isso para dentro dos seus próprios DNAs, né, na existência. E, claro, existem muitas marcas locais, regionais, nacionais, que atuam nos seus respectivos mercados, nichos, e que nessa onda, né, criada dessa grande referência pelas grandes marcas, elas também têm muita participação, muito sucesso quando elas compreendem essa convivência e essa atividade que tem com as grandes marcas. Né? É um mercado em constante evolução, desenvolvimento e inovação, como eu disse, e essas grandes marcas, elas são tão referências, né? Elas fazem tanto pelo mercado, mexem tanto na vida das pessoas, que são elas muito copiadas. Né? Então, entra no tema da falsificação. Sim. A gente vai em qualquer lugar do mundo, você vai ver algumas dessas grandes marcas estampadas nos calçados, nas roupas, nos acessórios, nos bonés, etc, etc. Então, e há, portanto, um reconhecimento, acima de tudo, um reconhecimento das pessoas, muito desejo de ter, de vivenciar daquela experiência que aquela marca traz para o estilo de vida pessoal, né, dessas pessoas. Então, há muita cópia nesse sentido, né? Muita falsificação, pirataria. E isso acontece em todos os lugares do mundo. Né? Por favor, vamos lá. Desculpa te cortar. A gente estava... Falar apaixonado por esses assuntos, eu não vou falando, hein? Você me interrompe. Sim, é que outro dia a gente teve uma conversa muito interessante que você comentou comigo, que essas marcas, elas são muito representativas em comparação com outras marcas do setor de moda, que elas são muito de nicho, né? Então, elas têm essas marcas globais no setor esportivo, elas são muito representativas em qualquer mercado, né? Elas têm uma abrangência muito grande, né? Então, Essa característica, né, de uma presença muito marcante das grandes marcas em todos os mercados do mundo, em todos os mercados que elas atuam. Né? E você tem uma outra grande característica, que eu estava falando do reconhecimento do consumidor, você vê que é um reconhecimento do consumidor de todas as classes. Né, essas marcas esportivas, elas não têm classe, né? Elas atendem desde o público de classe A até o público de classe E, todos têm o seu desejo, o seu reconhecimento, né, nessas grandes marcas. E elas têm realmente uma posição sempre muito relevante nos mercados que elas atuam, para mais ou para menos, dependendo do mercado, mas sempre muito relevante. Isso não quer dizer que as outras marcas menores, regionais, nacionais, de nicho e tal, que elas não consigam assim ter sucesso naquilo que elas estão propostas, enfim, com o seu perfil para ter de mercado, a irem bem,
Pelo contrário, é o que eu disse, né, João? Quando essas grandes marcas elas têm um espaço de ativação do mercado, elas crescem o bolo, né? Elas trazem o mercado para cima. No momento que elas conseguem promover, chamar a atenção, despertar o interesse do consumidor, fazer a referência, ela traz o consumidor para o mercado esportivo. Não só para aquela marca especificamente, mas para o mercado esportivo como um todo. E Hum. funciona na vida do consumidor em vários sentidos. Você entra na loja buscando o copo preto e você sai com o amarelo, porque dali você entrou e, enfim, gostou de outro. Mas o interessante é que eu puxei o consumidor para aquele segmento e é isso que as grandes marcas trazem muito para esse mercado. Sim, sim. Aqui no Brasil também, para a gente poder contextualizar o pessoal, para a gente falar sobre a indústria em si, você tem muita experiência, né, nessa parte de indústria. Conta para o pessoal também um pouco como é essa questão, como é a indústria aqui no Brasil, como a gente tem uma certa, a gente é bem evoluído, né, nossa indústria é bem desenvolvida. É. Bom, as grandes marcas, né, representadas pela APS, elas têm, como eu disse, um modelo global de atuação. Né? E isso inclui também um modelo global de produção. Não é só na parte de comercialização, mas também na produção. Praticamente todas elas têm produção na oferta que é feita aqui no Brasil, para falar do mercado brasileiro, você tem uma produção que é feita aqui, localmente no Brasil. Essas marcas têm, portanto, parceiros, indústrias brasileiras, que produzem para elas, para as marcas, respectivas marcas. E também, claro, produtos que elas trazem de outros países, de outros fornecedores que eles têm globalmente. Nós temos, inclusive, só para dar como exemplo, né, associados que têm produção exclusiva aqui no Brasil de determinadas linhas de produtos que eles oferecem. É tudo produzido aqui. Outros têm proporções menores, então depende muito enfim, do modelo de negócio, do produto em si e tal. Essas marcas, e na evolução de mercado, no dinamismo, na própria característica de perfil de consumidor, de consumo e tudo mais, elas estão, evidentemente, cada vez mais rápidas e dinâmicas. Isso faz parte do processo. Essas indústrias hoje, desculpa, essas marcas hoje, elas lançam algo como 3, 4 coleções por ano de produtos. Essas coleções, por exemplo, numa linha de calçados, né, de calçados esportivos de uma marca, 4 coleções. Em cada coleção, ela pode ter centenas, no plural, de modelos. Então, isso impõe a necessidade de muita velocidade de produção, muito também dinamismo de produção. Então, os produtores nacionais, eles atendem boa parte, uma parte desses modelos. Tem uma outra parte que não dá para ser feita naquela determinada coleção, naquelas características aqui, e isso é importado. Principalmente porque, João, não tem volume. Né? Dessas centenas de modelos que você entra no mercado para ofertar, muitos desses modelos você vai vender uma determinada quantidade que não justifica economicamente até o investimento que a indústria precisa fazer para produzir aquele modelo. E aí uma questão que não está ligada à indústria, evidentemente, está mais ligada a problemas sistêmicos do país, que a gente não tem muita previsibilidade de operação, para o Brasil ser um hub um pouco maior e mais efetivo de fornecimento, por exemplo, para a América do Sul, América Latina e tal. Então, esses modelos, que não tem muita quantidade, eles são feitos em um ou outro fornecedor de fora que fornece para diversos mercados ao mesmo tempo. E por isso, o volume que justifica o investimento. Enfim, é uma série. A gente está simplificando isso numa conversa de alguns minutos, mas há uma complexidade envolvida nesse processo muito grande. A gente costuma não, mas às vezes a gente ouve, é só custo, as marcas, enfim, estão atrás de custo, vai produzindo de mais barato. Não é bem assim.
Não dá para ser bem assim no mundo de hoje. Então, é preciso ter os modelos que se complementam, que agem rapidamente em prol do próprio setor, da própria produção, da própria indústria, do próprio desenvolvimento do mercado. Porque se eu não tiver toda essa velocidade, eu não vou conseguir fazer aquilo que eu acabei de falar, ativar o mercado. Deixar o consumidor sempre com a referência, com o desejo, ativado para consumir aqueles produtos e tal. E a Apse, entre as coisas que ela faz, ela representa aqui, porque a gente representa marcas globais, mas eu represento as marcas globais no Brasil. A nossa operação é no Brasil. Eles têm outras representações nos mercados que eles atuam em outros lugares. E nós representamos a operação brasileira na WFSGI, que é a World Federation of Sporting Goods Industry. Lá, um dos grandes trabalhos que tem sido feito no Comitê de Atividade Física, numa tradução livre aqui, é que a gente precisa entender que as novas gerações estão chegando com celulares e iPads e tablets, tudo na mão, e videogames, etc, etc. A nossa grande tarefa como setor é fazer com que as pessoas continuem muito desejando fazer atividade física. Tirar as pessoas de casa. É claro que nós estamos num momento de pandemia, então isso fica um pouco fora de contexto, mas num processo de vida normal, que espero que a gente tenha em breve, tirar as pessoas de casa, fazer com que elas façam atividades físicas, para os jovens, para as crianças que estão aí chegando, é fundamental para o nosso setor e para a ativação do mercado constante, trazer atenção para o mercado de esportes, de atividade física. Sim, sim. Você está me escutando, Renato? Parece que está. Ah, sim. Você comentou também, né, que a questão da produção. A gente tem que a tecnologia, as formas que se usam, né, como o produto esportivo, normalmente ele é muito específico, né, de coleção para coleção, tem esses fatores também, né, que influenciam na hora de produzir. Com certeza, João. Você tem aí a gente estava falando do tênis, né, especificamente, né, do calçado esportivo. Muitas vezes envolve uma complexidade tecnológica muito grande, né, para produzir aquilo, que são meses, às vezes até mais, anos de desenvolvimento para se chegar naquele produto. Às vezes esse desenvolvimento é feito em parceria, em colaboração com academia, com empresas especializadas, enfim, naquelas tecnologias, em até outras indústrias, outros segmentos da indústria. Então, você acaba criando também uma rede, às vezes, de exclusividade daqueles modelos desenvolvidos para serem produzidos em determinados locais. Às vezes você tem licenciamento, né? Você tem produtos que são desenvolvidos, licenciados com outras indústrias, com outras marcas, outros nomes, enfim, do segmento da música ou dos esportes e tal, e que existem exigências contratuais de produção exclusiva num determinado local, até dos segredos industriais envolvidos em determinadas coisas. São muitos os fatores, né? Não é, a gente acha que é uma coisa simples, decidiu fazer, encomenda, faz o pedido, não é assim, é muito complexo. É uma rede grande. Sim. Eu acho importante a gente trazer esse tema para a conversa do desenvolvimento, porque o que acontece? A marca cria o tênis, ela tem todo esse trabalho de desenvolvimento, o investimento em maquinário específico para isso, e muitas vezes o falsificador ele faz aquela cópia estética, que é puramente estética, mas que não tem nada a ver com a qualidade, com os pormenores ali do produto, né? E isso traz vários prejuízos para a nossa saúde, né, Renato? Sem dúvida, João. É isso que você acabou de dizer, concordo plenamente. A gente estava falando, quer dizer, para se lançar um tênis ali adequado para um processo, uma prática esportiva qualquer, aquilo foi pensado, foi desenvolvido, foi desenhado, foi buscado os materiais, foi testado, foi verificado qual era a consequência do uso X, Y, e adaptado para. Enfim,
para se chegar até a prateleira, né, o produto ele não nasceu do dia para a noite. E realmente, quando você tem a cópia, é uma cópia geralmente estética, quando muito, né? A qualidade existe, e a performance, mais do que tudo. Aquele produto não vai performar para a finalidade que o produto original foi produzido. Ele não vai performar daquele jeito. Isso pode ser muito ruim para o consumidor. Eu acho que a gente entrando já nesse mercado, para falar do mercado de produtos piratas aqui no Brasil, primeira coisa que é grande, né? É um problema bastante relevante. A gente precisa, e é difícil fazer isso, né? Essa compreensão do cidadão ali, né, que tem uma vida, enfim, que ele não presta atenção nessas coisas, a vida no dia a dia é super atropelada, levanta, vai trabalhar, volta, tal, filho na escola, aquelas coisas. Então, não para exatamente dimensionar do que nós estamos falando. Nós estamos falando de um problema que não é assim, você está afetando uma marca, outra marca, ponto final. Isso é muito mais profundo que isso, você tem impactos assim em diversas áreas num processo de falsificação. Desculpa, mas no ano passado, melhor dizendo, nós tivemos aqui no Brasil uma pesquisa encomendada pela APS, o consumo ou a venda de 27 milhões de pares de calçados esportivos piratas, né, no mercado. Só no mercado brasileiro. É um volume muito grande, né, bastante relevante. Aquilo que nós tínhamos de uma certa, ou que nós ainda vemos, um certo romantismo de que é uma barraquinha, o sujeito está ali vendendo para fazer a sua renda mensal ali, para poder se alimentar a família, não é assim. Isso pode ter sido no passado, mas hoje em dia as coisas mudaram bastante. Isso está muito mais organizado e a pirataria, a contrafação, é um dos meios encontrados pelo crime organizado para financiamento, lavagem de dinheiro, com baixo impacto. O risco existe, mas o impacto gerado pelaquela atividade é baixo no Brasil. Então compensa se financiar o crime organizado daquele jeito. E aí as redes ficaram muito mais complexas. Aquilo que nós tínhamos, além disso, né, aquilo que nós tínhamos no mercado físico, majoritariamente, ele foi também para o mercado online. Então hoje você tem os dois grandes meios de distribuição muito assim ativos, físico e online, e o digital. E isso, claro, vai impondo muito mais dificuldade de se identificar e combater, né? Porque esse trabalho, né, é um trabalho contínuo, não só no Brasil, mas é um trabalho contínuo em todo lugar. Você tendo uma marca, você sendo uma referência, você tendo tanto sucesso, né, no mercado, para as pessoas, etc., você vai ser quase que inevitavelmente copiado. Então, é um trabalho contínuo e tal. E aí que tá, né, João? Não é um trabalho que deveria ser um trabalho apenas de combate, né, de enforcement ali na ponta, no dia a dia. Aliás, a gente precisa fazer esse parênteses, e eu pensei nisso antes da gente fazer essa live, reconhecer um trabalho que vem sendo feito já há alguns anos, principalmente aqui na cidade de São Paulo, que é espetacular. Há um alinhamento de astros aí, desde a prefeitura do município, a Polícia Civil, a Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal. Você tem a própria Polícia do Município, né, a Guarda Civil. É uma atuação que eles estão tendo hoje aqui excepcional do ponto de vista da fiscalização, de coibir na... Mas é claro que isso é uma parte, que graças a Deus está andando muito bem. No Ministério da Justiça, o Conselho Nacional de Combate à Pirataria também vem fazendo um trabalho muito bom, muito interessante, avançando em coisas
práticas, coisas com efetividade, como, por exemplo, os guias, na verdade são dois, né? Os guias de boas práticas para o comércio online, tanto para as plataformas de marketplace, quanto para os meios de pagamento, produzindo ali ações para as empresas, para os detentores de marca, para o próprio governo, para se coibir, né, um pouco ou bastante a venda desses produtos no mercado digital. Não basta também. Você tem toda uma parte regulatória, que aí eu acho que é onde o Brasil deixa a desejar nesse momento. Eu acho que a gente não está conseguindo acompanhar, do ponto de vista regulatório, legislativo, a evolução do mercado, a forma com que ele vai avançando, os canais, os meios, as redes criminosas por trás disso tudo. Então a gente precisa, eu acho que nesse ponto a gente está devendo com o Brasil, avançar mais nessa parte legislativa, criar novas leis mais fortes, mais efetivas nesse sentido, para casar com todos esses elementos. E claro, o elemento educativo, comunicação, formação, falar desde as crianças, o que isso significa? Você, ao comprar um produto pirata, você está financiando o crime, você está se prejudicando acima de tudo. Você está financiando redes criminosas, mas você está se prejudicando. Ao comprar, como a gente estava falando, um produto esportivo pirata, você pode estar prejudicando a sua saúde. Saúde de quem você gosta, se você estiver, enfim, dando isso. É claro que a gente está num país de desenvolvimento, com uma renda bastante complicada nesses últimos anos, em função da ausência de crescimento econômico. As pessoas consomem, precisam consumir, mas a gente tem no mercado marcas esportivas que atuam em diversos segmentos, diversos nichos, e esse é um ponto importante, né, João? Esses produtos piratas, eles não tiram o mercado só da marca, daquela marca que está sendo copiada. Ele está tirando o mercado da indústria nacional, de quem produz formalmente, está tirando o mercado, talvez, de uma marca nacional, por exemplo. Por exemplo, porque ele está atuando ali numa faixa de preço que tem uma atuação, por exemplo, de uma marca nacional, que poderia. Quer dizer, o consumidor está levando aqui, ele poderia estar levando um produto formalmente produzido, também com muito cuidado técnico, para aquele nicho de mercado que ele está atendendo, que vai performar, o consumidor poderia levar, por exemplo, aquele produto. Então, e aí, nós estamos falando ao mesmo tempo de erário público. Está deixando de pagar impostos, é a indústria formal, é a marca formal, o varejo formal todo prejudicado e que paga impostos. E esses impostos financiam o quê? Financiam a educação, a saúde, a segurança pública e tudo mais. Então, ao comprar um produto pirata, eu estou fazendo com que o governo tenha menos capacidade de transformar o meu dinheiro em serviços para mim, porque está tudo indo para uma rede de informalidade ou de crime. Então, olha a quantidade, né, de áreas que eu acabei de falar que toca nesse assunto, né? Ou que ele produz efeitos sobre, né? É de fato uma cadeia gigante, né, Renato? E assim, se a gente parar um pouquinho para pensar, há um tempo a gente bateu um papo também, uma live com o Dr. Wagner Carrasco, delegado titular do DigDake. Assim, as ações, realmente o alinhamento que eles tiveram, né, para poder combater a pirataria é algo que está assim, que é exemplar, que dá orgulho de ver. A gente vê as ações e eles não param, é pandemia, eles estão fechando fábricas e assim, eles realmente estão, está sendo um trabalho exemplar. Que assim a gente espera que talvez ele possa ser replicado, né? Criado um playbook ali, ele ser replicado para levar para outros estados do Brasil. Claro que depende de muitos fatores, né? Mas é algo que para a gente poder avançar. Mas eu concordo que realmente foi feito muitos avanços e está faltando um pouco nessa parte da legislação, a gente poder mudar, conseguir mudar algo para deixar mais duro, né? A pena para equilibrar aquela questão do risco-recompensa, né, que esse mercado tem, porque
A legislação realmente é um pouco fraca, né? A gente não tem muito, assim, Nós temos a origem desse problema, né? A atividade de cópia, de pirataria, é uma atividade que ocorre, que existe aqui dentro do Brasil, existe muita coisa que é produzido aqui, né? Uma cadeia de informalidade, portanto, nasce lá na produção, e tem aquilo que vem de fora. Vocês mesmos divulgaram aí a apreensão de containers, se não me engano, em Itajaí, Santos também isso tem acontecido, e outros lugares tem a importação, ou contrabando, que, enfim, de fronteira ou marítimo, né, que o trabalho que está sendo feito, de novo, principalmente aqui em São Paulo, com esse alinhamento todo, você falou no nome do Dr. Carrasco, do delegado Carrasco, que é excepcional o trabalho e que tem sido reconhecido, inclusive, fora do Brasil. Né? Já chegou em outros lugares aquilo que você falou, é o modelo. E a gente falou uma coisa que talvez também saia um pouco da percepção das pessoas, que é, olha a quantidade de órgãos que estão envolvidos nesse processo. Eu falei, prefeitura, a gente falou Receita Federal, que é governo federal, a gente falou o DEIC, né, Polícia Civil, a gente falou Polícia Rodoviária Federal, tem a Polícia Militar, tem a Guarda Civil Metropolitana, tem Ministério Público, que também está fazendo um trabalho nessa área que digno de reconhecimento, né? Muito bom. Olha a quantidade de órgãos, de agentes, de pessoas que estão envolvidas nesse processo. Então é preciso que haja um alinhamento, né, de tudo isso, desse trabalho, para justamente otimizar. Quando eles fazem de forma otimizada, dá o resultado que está dando aqui em São Paulo. Mas esse pessoal que está fazendo esse trabalho belíssimo ali na ponta, eles precisam ter mais respaldo da parte regulatória, da parte legislativa. Porque eles fazem, vendem, eles fecham, eles lacram, no dia seguinte está lá. O risco está compensando, está tendo pouca consequência para aquele que faz. Então, é preciso corrigir para a gente poder ter uma atuação mais holística, mais efetiva e mais horizontal. Né? E vamos continuar a tomar, né, com esse trabalho que é muito bem feito aqui no enforcement, no dia a dia. Sim, sim. Uma vez você comentou comigo também sobre o trabalho, né, que não é tão fácil quanto muita gente pensa, não é só a polícia ir lá e fechar. Mas você comentou que você foi para fronteiras, né, para também conhecer como é que funciona esse trabalho ali na prática, na ponta mesmo. Conta um pouquinho dessa experiência aí para gente. João, você, quer dizer, tocou no ponto, que é muito complexo esse trabalho. Não é algo que você, do dia para a noite, vamos dar uma batida ali que estão vendendo produto pirata. Primeiro que isso não resolve. Segundo que não é assim que funciona, né? Você não tem nenhuma efetividade fazendo isso. Então, você nasce com um trabalho de inteligência, com verificação, com monitoramento, com definição de rotas, identificação dos atores, uma série de elementos que você tem que cuidar antes de sair agindo efetivamente. E aí que está também uma coisa que a gente não falou e que você agora me perguntou, que é e aí o setor privado, né? Onde é que está essa participação? Está nisso, está nessa cooperação com todos esses órgãos. Nós temos uma coisa que é interessante, que é o conhecimento de mercado, conhecimento de produto, que pode ser tudo isso muito útil no trabalho de inteligência, no trabalho de efetividade das ações. Depois a gente coopera também na identificação da pirataria, do ato, no procedimento de destruição dos produtos, eventualmente, quando necessário. Então, o setor privado, ele também tem a sua parte nesse processo todo. Nós também temos a nossa parte na identificação de onde estão os gargalos. Onde é que estão os gargalos regulatórios? A gente falou aqui do regulatório. Onde é que estão? Como que pode melhorar? Não é só falar que está faltando regulação. Tem que apontar, tem que sugerir, tem que apresentar, tem que defender.
Isso eu acho que o setor privado também está tentando fazer a sua parte. Você tem o Fórum Nacional de Combate à Pirataria, o FNCP. Eu sei que você já teve uma conversa com o Vismona, que também faz um trabalho excepcional nesse sentido, há muitos anos aí nessa batalha. E é isso, precisa de continuidade mesmo, persistência. A CNI tem lá o seu comitê de propriedade intelectual, que também identifica, e aí, onde é que estão os problemas, onde é que estão os nós, os gargalos, como que a gente faz para melhorar, para desenvolver, para a propriedade intelectual, industrial principalmente, ser mais respeitado, mais efetivo e tal. Então, você tem tudo isso, e aí a gente entender como funciona na ponta, né? A gente entender um pouco a vida do agente público, que está ali no dia a dia, é importante. Senão a gente não entende de fato o que acontece, a gente não tem condição de cooperar e de fazer a nossa parte da melhor forma. Então, uma coisa que eu sempre tentei fazer ali quando eu estava na ABIT fazendo esse trabalho, e aqui na Ápice não está diferente, é porque a pandemia esse ano mesmo, eu vim esse ano para a Ápice e justamente um mês, 2 meses depois vem a pandemia. Então, estou meio preso ainda no escritório, mas eu gosto de ir para a rua mesmo. Na Beach eu ia para a rua, ia para a fronteira, ia para Porto e tal, e aprendia demais, porque quem está ali no dia a dia falava, olha, não é por aí que você está falando não, vem cá que eu vou te explicar como é que funciona na prática. O que está escrito é uma coisa, o que na prática é outra. As coisas precisam casar, o que está escrito e o que está na prática. E a gente tem um papel nisso, né? De fato, realmente. E é importante a gente, você ir, né, a gente ir até lá para ver como é que está acontecendo, porque a gente também tem uma certa visão de fora, a gente pode também tentar agregar de certa forma, né? Com certeza, é por aí mesmo. E nós estamos falando de um sistema colaborativo amplo, né, de agregações de conhecimentos, de experiências, de colaborações, que no todo dão um resultado. O CNCP, né, o Conselho Nacional de Combate à Pirataria, é um bom exemplo disso. Ele reúne uma série de órgãos governamentais, uma série, e entidades privadas, para juntos articularem as melhores ações, práticas, encaminhamentos e tal. Porque do tanto que você tem de atores nesse campo, as coisas podem se perder ou ser pouco efetivas. Então, cada na sua parte, as peças se juntam e você fica mais forte. Renato, conta um pouquinho para a gente sobre o guia, né? Já que a gente está falando do CNCP, porque assim, eu acho que realmente foi bem rápido, né? Que ele saiu e está acompanhando já esse comércio, essa mudança, né, do comércio para essa migração para o comércio eletrônico que tem crescido bastante. Eu acho que vai trazer bastante coisa boa daqui para frente para a gente, né? O comércio digital, né, ele vem crescendo já há algum tempo, ele é uma realidade, e a pandemia veio para dar um boom nele, né, no online. E nós já vínhamos, né, nós do setor privado, marcas, indústria, comércio, né, o próprio varejo, as plataformas, já vínhamos verificando e aprendendo de que aquilo está ainda, né, muitas vezes sendo mal utilizado para a venda de produto pirata, produto controlado. Não estamos falando só de produto esportivo, né, João? A gente tem coisas ali, até medicamento, bom, até carteirinha da OAB nós já identificamos venda em plataforma. Mas, enfim, se aprendeu que, opa, tem aí um canal que está sendo muito explorado e nós precisamos de algumas ações para coibir. E o CNCP, com a coordenação que foi muito boa, está sendo muito boa da Senacom, do Ministério da Justiça, identificou que formando um grupo de trabalho colaborativo, unindo essas diversas pontas para cada um ali colocar o seu ingrediente nessa receita, a gente poderia sair com algo efetivo. E que talvez até fosse um passo de autorregulação sem necessidade de um processo mais complexo legislativo. Então, a proposta é muito interessante. E aí foi lançado, março, abril,
oficialmente o guia de boas práticas para as plataformas, e agora, se eu não me engano, julho e agosto, o guia de boas práticas para os meios de pagamento. Então perceba que são dois guias, né? Os dois se casam, se unem, se complementam, melhor dizendo, nessa atuação. Então, as plataformas ali têm algumas ações, alguns procedimentos a serem adotados para se certificar um pouco mais do vendedor que está fazendo a operação, dos registros, da emissão de notas, da formalidade, né, por trás de tudo isso. A marca também, as marcas, né, os detentores de propriedade intelectual têm papéis importantes a serem cumpridos, de monitoramento, de cooperação, de aviso, enfim, de uma parte de inteligência que é sempre muito relevante para a efetividade dos processos. E o governo também, né, na identificação, punição, enfim, para as consequências que tem, né, nesse processo todo. Os meios de pagamento, essas pessoas estão recebendo de algum jeito, você vende nos meios digitais, muita coisa paga com cartão de crédito, ou com esses meios de pagamento que estão proliferando, né, enfim. Então, dá para ter um lastro, dá para ter um rastreio, dá para ter um procedimento, um pagamento, porque você mexeu no bolso do sujeito, você mexe na operação dele como um todo. Sim. Acho que a curto prazo, assim, o meio de pagamento ataca bem, Porque muito bem, né, com curto prazo. o bolso do sujeito ali, você não tem como receber aquela venda, te aperta, né? Aí não tem, aí você não tem, não é uma questão, eu estou vendendo na plataforma A plataforma A me fechou, eu vou para B, mas A e na B, o meio de pagamento são os mesmos. Ou os meios, no plural, são os mesmos. Então, as coisas precisam casar, precisam se complementar, e é isso que eu acho que foi a grande sacada desses dois guias. Eles são jovens, né? Os guias, como eu acabei de falar, eles têm meses, talvez nem isso. Próxima reunião do CNCP, a gente já vai começar a avaliar a efetividade. O que aconteceu? O que aconteceu no mercado com isso? E, claro, o processo é vivo. Onde que tem que melhorar? Onde que a gente achou que ia dar certo e não deu? Onde que a gente nem previu? E as coisas vão acontecendo. É assim, é o processo contínuo, permanente. Sim, essas correções rápidas são muito importantes, né? Porque esse mercado, por ele ser desregulado, ele vai se mudando muito rápido, né? Você vê que você fechou comércio e explodiu, você fechou o comércio por conta da pandemia e explodiu online. E ele vai se moldando e se mexendo de forma muito rápida. Então é quase que uma corrida, né? A gente tem que estar na frente deles para vencer. E eles vão diversificando, inclusive, os segmentos de atuação, né? E vão sofisticando as operações, e cada vez mais difícil, enfim, inclusive pegar. Sim, a E, gente, como a gente falou, são redes, são coisas um pouco mais complexas, que você chega até num envolvimento maior, envolvimento político, envolvimento empresarial de maior monta. Então não é tão simples, tão fácil assim de se coibir. É uma estruturada, né, necessária. sim, e existem alguns movimentos que a gente tem observado no online que são dropship, que são as empresas que fazem dropshipping, né? Então, eles têm o centro de produção deles de produtos falsificados e a pessoa abre uma loja online ali no Instagram, custo zero, começa a vender o produto e ele envia direto do estoque. Então, assim, você abre a loja na hora, seu custo de estoque é zero e eles vão se sofisticando para poder oferecer cada vez mais, digamos, um melhor serviço para quem está vendendo aquele produto, né? É, não paga imposto, não tem coisa, né? Bem vantajoso. Sim. Opa, você está me escutando bem, Renato? Ou sim. Ah, sim. Chegou, ao longo da live, chegou algumas perguntas para a gente. Vou te fazer algumas perguntas aqui que o pessoal foi mandando. Uma delas da Anda, com tantas fronteiras terrestres, como é possível melhorar a fiscalização? Tem Um razão. pouco de... O Brasil é um país continental, né?
É bem difícil e nós estamos falando de coisas grandes como armas, drogas, né, produtos que têm comercialização proibida e que nas fronteiras encontram meios ali de perfurar. Inteligência, antes de mais nada, identificação das rotas, dos operadores, dos atores, para se agir com efetividade. Você não consegue colocar um agente fiscalizando a cada 10 metros de fronteira, dia e noite ali, isso não existe. O que existe é você, aí sim, monitorar permanentemente para identificar com inteligência de mercado, para identificar essas rotas e atores, e aí, juntamente com os poderes apropriados, atuar na coibição. E é isso também, né, que você, quando fizesse algo dessa natureza, você tivesse mais consequências para todos os atores, para todos os atores. Nós temos casos assim, nós não, quer dizer, o poder público, mas cotidiano, caso cotidiano, de passa o caminhão com mercadoria contrabandeada, pirata, etc. Apreende. No dia seguinte, eles chegaram a apreender o mesmo motorista, que no dia seguinte estava trazendo carga de novo, irregular. Então, qual foi a consequência? Claro, aquele sujeito ele está ali, ele está trabalhando, está ganhando o ganha-pão dele, a gente entende isso, mas se ele não tivesse ali, quem sabe o mercado formal estaria rodando mais também e ele estaria contratado formalmente para fazer o transporte de mercadorias, porque ele existiria de qualquer jeito. Então, essa desculpa também de que, enfim, o sujeito está trabalhando para... ele teria que ganhar de outro jeito, não na irregularidade. Enfim, é por aí. Sim, e acaba que esse mercado ilegal ele destrói o emprego e os empregos que ele cria também são subempregos. A pessoa, ela não, quem garante que ela tem seus direitos Nenhum. assegurados? A gente não tem esse direito assegurado. Se você fica doente, você está trabalhando, você fica doente, você não pode mais trabalhar. Pelo contrário, né, João? Você tem situações aí que são lamentáveis, né? Situações que às vezes até pessoas são forçadas a fazer determinados serviços, enfim, porque mora no local que é dominado, enfim, por determinado, né, por um grupo, e esse grupo conhece a família do sujeito e tal, e fala, você vai fazer o transporte que a gente te conhece. Então a gente sabe também que na ponta do dia a dia é complicado. Não é tão simples quanto o sujeito transportando um dia e está transportando no outro dia o mesmo cara por malandragem. Nem sempre é assim. Tem também, mas nem sempre é assim. Complexo. Sim, sim. Uma outra pergunta interessante é quais são os riscos comprovados do uso de tênis falsificado no esporte? Principalmente lesão. Lesões de articulação, né, de cartilagem, articulação, torções pisadas em falso, né, as torções, que aí pode levar até uma lesão mais séria. E aí tem nomes técnicos que pode ser que eu fale um pouco errado aqui, mas enfim, que são as fraturas por repetição, né, que são pequenas lesões nos ossos e tal, que são por estar sempre pisando, enfim, errado em um material inadequado, por repetição, enfim, esse tipo de coisa. Para a pessoa, esses são os principais. E claro, aí você vai ter problema de coluna, problema de pescoço, porque isso tudo, né, a condição motora está toda interligada. Aí você vai começar a ter outros problemas que não estão diretamente relacionados àquilo, mas vai ocasionando. Sim. E tem a questão da performance também, né? Que a gente não vai conseguir alcançar a performance que você está buscando na... E aquele produto vai durar muito pouco. Aquele produto vai durar muito pouco. Barato sai caro. A palmilha vai sair, a sola vai descolar, o tecido vai rasgar. Então, aquilo que você pagou, de novo, você pagou aquele R$100, o número é hipotético, você pagou R$100 ali no produto falsificado, você poderia ter gasto 100 e pouquinho, 120 e comprado um
produto feito formalmente, aquele nicho de mercado, que vai performar, vai te atender, e que tem muita opção hoje no mercado, que com certeza você vai encontrar, o consumidor vai encontrar. Tem muita variedade, isso é bom. Quanto mais variedade, quanto mais concorrência, esse setor já é super concorrido, mas quanto mais a gente tiver esse mercado fluido, aberto, livre, com mais opções para o consumidor, melhor. E é claro também, João, que é uma coisa que a gente nem chegou a tocar, a influência da política pública sobre aquilo. A gente falou das políticas públicas positivas, que estão coibindo. E as políticas públicas negativas, que acabam estimulando a atividade? Eu vou dar o principal, que é a tributária. É a tributação excessiva sobre um produto leva ao comércio ilegal, irregular, contrabando e pirataria. Agora, se tributar excessivamente produto esportivo, produto que é destinado a uma atividade física, que é para trazer bem-estar para as pessoas, que tem influências não só físicas de saúde, mas tem influência mental, tem influência social, produto, né, você tem uma comunidade que tem esporte, é uma comunidade que tira crianças da rua, que tira adolescente da droga, que põe adolescente na escola, escolas que têm bons graus, né, de esportes e variados. Você tem várias influências. Como é que você pode sobretributar, excessivamente tributar esse tipo de produto? Ele vai ser pirateado mesmo. Aí é o contrário. Vamos estimular esse produto a ser consumido, porque ele traz tantos benefícios para a sociedade, um produto ligado, né, à saúde social, educação, etc. E um produto que pode ter uma redução da pirataria se ele fosse menos tributado, com menos carga tributária, com preços mais acessíveis, mais modelos disponíveis para os consumidores e etc. E só um parêntese também para a gente falar sobre o esporte, as skills que ele traz para o ser humano, né? O que a gente aprende com disciplina, a gente a competir, assim, são coisas que são fundamentais para a nossa vida adulta e também quando a gente está na infância, são muito importantes, né, para a gente. Então, realmente, essa questão de o imposto sobe, o crime agradece, né? Exatamente, é bem por aí. E no caso de produto esportivo, João, tem produto esportivo que tem tributação de bebida alcoólica, nada contra a bebida alcoólica, mas enfim, tem determinado, a política tributária, né? A política tributária, ela tem uma ciência por trás dela, não é simplesmente vão arrecadar porque precisa de dinheiro, não é assim. E tem produtos que o governo tributa justamente para controlar consumo, para regular o mercado. Então eu falei da bebida alcoólica, a bebida alcoólica é sobretributada intencionalmente. O cigarro tem uma tributação alta intencionalmente. O que acontece? Com cigarro e bebida vem tudo contrabandeado, sem respeito à forma correta de produção, com os componentes corretos e tudo mais. Então, agora, tudo bem, o produto esportivo ter a mesma tributação de bebida alcoólica, de produto que você quer coibir o consumo, não me parece fazer sentido. Faz sentido, né? Renato, chegou uma mensagem para mim que o Instagram vai cortar a live, porque ele faz 1 hora, corta e a gente precisa voltar novamente. Assim, ela vai encerrar e eu abro a live novamente. Você entra para a gente poder se despedir e responder algumas perguntas do pessoal, tudo bem? Tá bom, Combinado, eu vou encerrar aqui. vamos Estamos lá. de volta. Estamos de volta. A gente estava continuar, né, falando sobre essa questão de toda a cadeia, né, dos tênis e esse mercado. Tem algumas outras perguntas que estavam chegando que eu anotei aqui. Uma pergunta que você comentou, que você falou com a gente, né, sobre... Você falou lá no início da live sobre a quantidade de tênis que vocês conseguiram apurar, que são vendidos, né, falsificados no Brasil. Uma pergunta relacionada à porcentagem. Vocês têm uma média de porcentagem de quanto é vendido de produto falsificado em tênis?
João, a gente estima que esses 27 milhões de pares representem algo como 35% do consumo nacional de tênis esportivos. Tá? É É, um número mu- muito importante. é muita coisa. E esses levantamentos, vocês têm percebido um aumento nesse comércio ao longo do tempo? Houve um aumento, uma certa estabilização, mas aumento. É claro que tem influências da própria situação econômica, né? Como há esse aperto muito grande de renda, né? Numa situação mais de mercado de consumo mais apertado, existe uma tendência de aumento do comércio irregular, formal, sem pagar impostos e pirata também. Então a tendência, Sim, por causa das circunstâncias, é de aumento, né? Mas, enfim, o trabalho de coibir está sendo feito e vamos acompanhar para ver se os volumes diminuem. sim. Uma outra pergunta interessante aqui: qual o estado que mais consome produtos esportivos no Brasil? Olha, eu não tenho esse levantamento, mas, Tá? assim, proxy, a gente diria que é São Paulo. São 42, 44 milhões de habitantes, um estado que representa algo como 40% do PIB nacional. Naturalmente, seria o estado com maior consumo. Seria natural se fosse São Paulo, mas eu não tenho dado específico assim por estado. Não. Entendi. Com relação ao consumo de homens e mulheres, você sabe quem consome mais produto esportivo? O produto esportivo vestuário, né, é mais feminino. E o calçado, ele é bem distribuído, aí depende do segmento de calçado. De novo, esse é um mercado muito grande, né? Então, se você falar do calçado esportivo como um todo, eu diria que é bem equilibrado. Aí vai depender do segmento, mas enfim, na roupa um pouco mais para o feminino. Um pouco mais pelo feminino, né? Bom, Renato, acho que tem uma outra pergunta aqui que apareceu sobre os consumidores aqui no Brasil. Eles preferem mais a estética ou a performance? É outra resposta que eu tenho que falar, depende. Isso depende de tudo. O mercado Sim, grande, né? Então você tem o consumidor que vai comprar por impulso por causa da cor, né? Já o outro vai ser chatérrimo porque o produto tem que encaixar no pé dele. Outros prestam atenção no tipo de pisada que ele tem, qual é o produto que é realmente adequado. Outro tem fidelidade de marca, isso existe. O cara que só compra, cara, a pessoa, o consumidor, a consumidora que só compra determinada marca. E à medida que aquela marca vai lançando, né, a atualização, as novas coleções dos seus produtos, ele vai trocando pelo. Tem de tudo. Né? Esse mercado é realmente muito dinâmico e muito grande. Então não dá para cravar assim, o consumidor esportivo ele tem esse perfil, ele tem essa característica, tem bastante coisa. E até por isso que as marcas, principalmente as marcas globais, as grandes marcas aí que são associadas à Apps, elas têm essa diversidade de produtos, né? Eu te falei, cada coleção, centenas de modelos, porque tem muitos gostos e necessidades e atributos que as pessoas valorizam. Então eles tentam a atender o maior número de possível, né, de consumidores. sim. Falando um pouco sobre, você comentou sobre pisada, né? Uma pergunta que chegou há um tempo anterior, na outra live, falando sobre como escolher um tênis adequado para a prática de esporte. O principal é não comprar pirata. Esse é o principal. Escolha um produto original. Pronto, esse é o principal. Agora, realmente, nas outras, como escolher, vai muito do consumidor, de qual o seu objetivo, do perfil mesmo, né, do próprio consumidor. Então, você tem hoje tecnologias desenvolvidas para várias finalidades. Então, se você quer fazer uma corrida, eu quero ser um corredor, mas eu estou começando.
vai ter o tênis que é adequado para os consumidores que estão com corredores iniciantes, né, que tem uma determinada maciez, um determinado drop, que eles chamam e tal. Esse mesmo, usando o próprio modelo do tênis mais adequado para o avanço dele vai ser outro. Então, ele vai depender muito da finalidade. Ah, eu quero um tênis só para ir à academia, para fazer um treino na academia. Vai ter que ser um tênis mais firme no pé, com mais, enfim, estabilidade. Vai depender da finalidade dele, né? Então, você tem muita referência hoje no mercado para poder pesquisar de acordo com a sua necessidade. Acho que é o mais importante. Depois de ser original, é você identificar qual é a sua necessidade, né? O que você quer daquele produto, o que você precisa dele, qual é o atributo que você está buscando como mais relevante para você. Aí você vai achar, com certeza, o produto mais adequado, original. Original, com certeza. Muito legal. Uma vez eu estava escutando um podcast que falava sobre justamente isso, né? Como escolher um tênis adequado para a corrida. E realmente tem N fatores que influenciam muito. Os maratonistas, por exemplo, quando eles querem baixar peso, você faz uma troca, né? De um tênis um pouco menos macio, mas ele é bem mais leve. Então, assim, realmente tem muita coisa que influencia, né? Muito, João. O corredor, quando está começando, ele entra com pisada com calcanhar, depois ele vai evoluindo, ele vai pisando mais reto, depois ele entra com a ponta do pé ao invés do calcanhar. É outra coisa. Então, enfim, o bom é que essa indústria identifica esse tipo de coisa e tem produtos adequados para as diversas necessidades. Então, você vai achar, o consumidor vai achar, tem muita disposição, disponibilidade no mercado. Poderia ter mais se a carga tributária ajudasse, se o mercado fosse mais aberto, mais amigável, menos burocrático, etc. Né? Mas, enfim, as pessoas que têm a oportunidade de viajar, né, João, viajar para o exterior, elas às vezes comentam, né? A gente ouve, quando eu fui para tal lugar tem lá tantos modelos que eu não vi aqui no Brasil. Pois tem uma razão para isso. Não é uma escolha da marca pura e simplesmente de ter oferta mais limitada do Brasil. São praticamente imposições das condições que são oferecidas de fazer o que existe e é possível. E a verdade é que o mercado brasileiro poderia ser muito maior do que ele é hoje. Um país grande, tropical, população jovem, que gosta de fazer exercícios e atividades físicas em geral. Uma costa, né, marítima desse tamanho, com praias de cima a baixo, a gente poderia ter um consumo de esporte muito maior. Se a gente acertar as nossas políticas públicas e as empresas continuarem fazendo as suas partes, a gente vai crescer esse mercado. Vai, sem dúvidas. Porque, assim, a marca, ela tenta fazer o melhor possível com o que ela pode, né, para o consumidor, mas é que realmente existem vários fatores que inviabilizam, né, a gente ter outros produtos aqui, realmente, todas essas coleções que são lançadas, né. Chega aqui, muitas vezes o custo é inviável, né, se torna inviável, né. Não no segmento esportivo, né, João? Você tem muitos produtos que isso acontece. Né? Então, a excessiva tributação, a excessiva burocracia, excessiva tudo que o Brasil faz de intervenção governamental e de sobretributação no mercado tem uma consequência. Quem paga é o consumidor. Sim, isso é verdade. Renato, bom, queria para finalizar essa live, poxa, mais uma vez quero agradecer muito por você ter topado bater esse papo. Foi realmente uma aula aí sobre o mercado. Eu aprendi muito, o pessoal que está aqui. Para quem não conseguiu assistir a live completa, ela toda, a gente vai deixar ela gravada aqui, vamos colocar lá no canal do YouTube da No Fake. Eu queria que você fizesse suas considerações finais, se tiver algo que você acha importante abordar. Se a gente tá livre para você falar aí. João, obrigado, antes de mais nada, aí, pelo convite. Foi um prazer falar com você. Eu acho que eu sou um entusiasta desse segmento esportivo. Eu acho que as associadas da APSE elas têm uma contribuição para o mercado muito grande.
elas trazem muita coisa para esse mercado esportivo, elas são referências, ativam o mercado, elas trazem atenção. Nós temos esse efeito negativo da pirataria que a gente, unido aí, a gente chega em resultados e a gente vai conseguindo melhorar aos poucos. Isso é contínuo mesmo, mas eu espero que o Brasil consiga trilhar esse caminho proposto inicialmente, que ele não se, por esse governo, né, que ele não se perca em função dessa pandemia que trouxe uma necessidade de um pequeno desvio, eu espero, que ele volte para o caminho que ele havia planejado inicialmente das reformas, da integração do Brasil com o mundo, né, da redução das barreiras e dificuldades e problemas e burocracias, ambientes de negócios como um todo para as empresas operarem, porque se elas tiverem condições, as marcas esportivas trazem benefícios para o mercado. Elas engordam, elas crescem o bolo inteiro do mercado esportivo. Todos têm a ganhar. E eu deixo como exemplo o que já acontece em diversos países do mundo nesse segmento esportivo. Não precisamos inventar a roda, vamos seguir o que acontece e que já deu certo em outros lugares. E foi um prazer. Eu fico à sua disposição e a gente sempre vai trocar figurinhas, enfim, como o nosso contato. E obrigado aí de novo pelo convite. Valeu, foi um prazer. Muito obrigado, Renato. Até mais, pessoal. Tchau.